Como Rupa Manjari está massageando os pés de lótus de Srimati Radhika. Quem tá dizendo isso não é você, é Rupa Manjari. Quem está massageando é Rupa Manjari. Então você está orando, assim como Raghunath Das Goswami está aqui orando. Quando eu vou poder alcançar esse serviço? Então seu humor é: eu quero, sob a guia, sob a orientação de Rupa Manjari, servir aos pés de lótus de Srimati Radhika. Então a gente está orando para esse serviço. O que quer que você tenha escutado do seu guru, você deve meditar nesse significado. Por isso que você tem que meditar. Você deve escutar com fé. E depois disso, se você não escutou Rasa Lila Katha, como é que você vai poder descrever? Primeiro você tem que escutar e depois você vai descrever. Nunca é proibido escutar. Shraddhanvito quer dizer que com muita fé. Shraddha aqui quer dizer Atyantik Shraddha. Essa fé é inabalável. Fé em quem? Primeiro no Guru. Quanto mais a nossa fé crescer, mais ela vai para Radha e Krishna. Isso é o que as pessoas não entendem. Por que eu falo muito sobre Guru? Porque o Guru é aquele que dá o relacionamento. Quanto mais você fala, no final de tudo é que você tem que se render ao Guru, porque é o Guru que vai te dar tudo. Você pode falar o que for. O Guru, ele vai segurar a sua mão e ele vai te dar o serviço. Por isso que Narottam Das Thakur disse: Narottam Das Thakur, ele mesmo diz: quando o meu Gurudev, Lokanath Das Goswami, que é Manjulali, quando você vai me segurar pela mão e me levar até Rupa Manjari? Entendeu? Então, Guru é aquele que dá sambanda, conhecimento do nosso relacionamento. Sim, os Vaishnavas estão conosco, sim. 6 Goswamis, todos os Vaishnavas. O que eles vão fazer? Eles vão nos ajudar, eles podem nos ajudar a fazer com que a gente tenha mais nista no nosso Guru. Então, o Shiksha Guru, que não faz você ter nista no seu próprio Guru, ele não é qualificado para se tornar um Shiksha Guru. Isso você deve entender claramente. O dever do Shiksha Guru é fazer você ter mais fé no seu próprio Diksha Guru. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, quando ele foi para o Ocidente, todos os dias ele costumava dizer aos devotos: o seu Guru, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele é o seu Guru. Vocês não devem correr para lá e para cá, porque você não pode reconhecer quem o seu Guru é de verdade. Por isso que Gurudeva, ele costumava dizer isso o tempo todo. Vocês estão pensando que o Guru de vocês não é o Tamadikari ou não está em Madhurya-rasa, o que quer que seja. Não é assim. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, eu vi isso. Todos os programas, nos primeiros dias, ele falava as glórias de Swami Maharaj. Porque a maior parte dos devotos, eles tinham se desviado de Bhakti para o caminho de Sahaja, Sakhi, Bekis. Eles tinham abandonado seus gurus. Alguns abandonaram tudo.
algumas pessoas cortaram a sika, choti, outras jogaram, né, abandonaram o cordão sagrado e eles pensavam que tudo era tipo fake. E aí Gurudev dizia, então primeiro você deve ouvir as glórias do seu Guru. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, a especialidade dele. Em outros acharyas a gente não vê isso tanto. Mas Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele pegava todos e ele falava a glória do seu próprio Guru, né? Então ele fez eles terem mais fé em Swami Maharaj. A ISKCON, mesmo que a ISKCON era muito desfavorável a Srila Gurudeva, mesmo assim Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele estava sempre dizendo as glórias de Swami Maharaj. E ele disse, ele é meu Shiksha Guru e Priyabandhu. Shiksha Guru. Então, ninguém tem as glórias assim como o nosso Gurudeva. Todos os outros pregadores, acharyas, que vieram no ocidente, nenhum deles glorificou Srila Swami Maharaj como Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ele glorificou tanto. Eu mesmo vi, todos vocês sabem. Quando tinha um programa de 5 dias, 3 dias, pelo menos 3 dias, Gurudeva falava só sobre Swami Maharaj. Vocês viram isso? Falando as glórias de Swami Maharaj. E ele também citava o kata dele do Chaitanya Charitamrita, Padeshamrita, Bhagavatam. Ele falava, o que o seu Gurudeva escreveu? Você pensa que o seu Gurudeva não é um Tamadikari, ou que ele está em Sakyarasa. É por isso que você está indo para lá e para cá. Então, Gurudeva, um a um, ele ia citando os livros. Gurudeva, ele não falava, ele não puxava ninguém assim para a própria direção dele. Ele fazia com que eles tivessem mais anuraga pelos seus próprios gurus. Talvez um Vaishnava vai estar aqui hoje ou amanhã, mas você tem que ter fé no seu próprio Guru. Talvez os Vaishnavas vão ficar ou não, mas o Guru, você tem que ter nista no seu Guru. Isso tem que ser inquebrável. E é por isso que Gurudev sempre dizia, Guru Nishta, Guru Bhakti. É a espinha dorsal do nosso sadhana e bhajana. Não é verdade? É isso que eu estou falando sobre isso. Eu vou te falar honestamente. Tem nishta em mim. Mas um dia isso pode ser destruído. Mas se você tiver nishta em Guru, isso nunca vai ser destruído. Como ter fé nista no Guru? Eu não estou dizendo que você deve desonrar os Vaishnavas, não. Não estou dizendo que você deve desonrar os Vaishnavas, você deve honrá-los, sim. Mas assim como uma mulher casta, ela é casta, né, fiel ao seu marido. Por exemplo, ela honra, a mulher casta, ela honra o sogro, a sogra, o cunhado, sim, respeita todo mundo, mas a lealdade dela é com o marido. Se ela não tiver lealdade com o marido e ela vai até os outros, imagine essa situação. Ela é considerada incasta, né? Aquela mulher que não tem nista, lealdade com seu marido, ela é asatinari, quer dizer que ela é incasta. Você tem que ter fé, nista, né, unidirecionado com seu marido, ou seja, assim
com o Guru também. Mas não estou dizendo que você não deve honrar os Vaishnavas. Você deve honrar os Vaishnavas, mas ser unidirecionado a Guru. Tá entendendo? Guru, a gente deve ser unidirecionado a Guru. Gurudeva é o centro. Por exemplo, quando você pega um compasso e faz um círculo, ele tem um ponto no meio, né? Então, da mesma maneira, Guru é esse ponto central. Nós devemos ser unidirecionados ao Guru dessa maneira. O Guru deve ser o centro. Se você não for unidirecionado ao Guru, então você não vai alcançar nada. Eu não estou dizendo isso. O Shastra mesmo diz, se você abandonar o Guru e faz bhajan de Govinda, você tem que ir para o inferno. Se você abandonar o Guru e for para lá e para cá, você não vai alcançar nenhum fruto. Você pode tentar fazer qualquer coisa. Então você tem que ter nista a Gurudeva. Você pode escutar Harikatha dos Vaishnavas. Você deve respeitar e servir os Vaishnavas. Estou dizendo, sim. Mas o ponto central, ser direcionado a Guru. Seu foco deve ser no seu Guru. Essa canção explica. Narottam Das Thakur, ele mesmo diz: o meu Gurudeva, Lokanath Das Goswami, quando é que ele vai me pegar pela mão e me levar aos pés de Lótus de Rupa Manjari? E aí Rupa Manjari vai me engajar no serviço a Srimati Radhika. Você pode ver Raghunath Das Goswami. Qual é a oração dele? Shri Guru Tamna Tasmi. Essa é a oração de Raghunath Das Goswami para o seu Diksha Guru, falando das glórias do seu Guru Diksha Guru Jadunandanacharya, porque pela misericórdia dele é que eu alcancei os santos nomes. Então, o significado desse verso: pela misericórdia de Gurudeva, eu fui capaz de alcançar Rupa Goswami, Sanatana Goswami, a associação de todos eles, Swarupa Damodara Rai Ramananda. Eu não estou dizendo que você deve desonrar os Vaishnavas, mas você deve ser unidirecionado ao seu Gurudeva. Você nunca deve cometer nenhuma ofensa aos pés de lótus do Guru. E você não deve desonrar o Guru. Você deve ter muito cuidado. Essa é a especialidade. Diksha Guru e Shiksha Guru. Tá bom. A gente deve honrar a todos. Mas a nossa intensidade, o nosso foco deve ser em Guru. A gente não deve se desviar em Diksha Guru. Você não pode aceitar qualquer um como Shiksha Guru. Shiksha Guru tem que ser aquele que faz com que eu tenha mais anuraga, mais apego pelo meu próprio Guru. Ele está fazendo isso ou não? Está entendendo? Se aquela pessoa não honra o meu próprio Guru, então, por que eu vou ter qualquer relacionamento com essa pessoa? Não tem nenhum benefício. Ele pode falar milhares de kathas, mas não vai ter nenhum benefício nisso. Você tem que ver quanto respeito essa pessoa que está dando Harikatha tem pelo seu Gurudeva. Está entendendo? Nada além disso. Se essa pessoa respeita o nosso Gurudeva, tem relacionamento, amor e afeição,
E aí a gente tem relacionamento com esse Vaishnava. A gente tem que seguir assim. Eu digo a minha própria vida. Eu tomei Harinama de Gurudev Narayana Goswami Maharaj. Diksha de Vamana Goswami Maharaj. Então quem é meu Diksha Guru? Vamana Goswami Maharaj. Mas o Gurudeva mesmo me deu essa instrução. Se você servir Srila Narayana Goswami Maharaj, você vai receber todos os benefícios. Mais do que se você me servir diretamente. Eu perguntei para ele diretamente. Gurudeva, eu quero ficar com você. Ele disse, não, você deve ficar com Narayana Goswami Maharaj. Você nunca deve ver nenhuma diferença entre eu e Narayana Goswami Maharaj. Por servir Narayana Goswami Maharaj, você vai me servir. Essa foi a instrução direta do meu Gurudeva Vamana Goswami Maharaj. Tá entendendo? O meu Gurudeva Vamana Goswami Maharaj deu essa instrução direta. E a gente também viu. Vamana Goswami Maharaj, Narayana Goswami Maharaj. Srila Narayana Goswami Maharaj tinha tanta honra por Srila Vamana Goswami Maharaj. Ou talvez o contrário. Ele costumava dizer, você não sabe nada sobre a glória, a honra do seu Gurudeva, seus meninos travessos. Por que a gente tem que honrar tanto Narayana Goswami Maharaj? Srila Narayana Goswami Maharaj dizia, o que vocês sabem sobre o seu Guru? Eu fiquei com ele por 60 anos. O bhava do seu Guru, o humor do seu Guru, eu sei muito mais do que todos vocês. Vocês chegaram 2 dias atrás, Srila Narayana Goswami Maharaj. Crianças de 2 dias de vida. Srila Narayana Goswami Maharaj glorificava muito Vamana Goswami Maharaj, especialmente no aparecimento de Srila Vamana Goswami Maharaj. Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj falava muito, de uma maneira inigualável. E naquela época Narayana Goswami Maharaj não tinha próprios discípulos. Quando ele começou a fazer discípulos em 96. Antes disso, ele não aceitava discípulos, de acordo com as regras da Gaudiya Vedanta Samiti. Mas ele glorificava tanto Srila Vamana Goswami Maharaj, praticamente chorando o tempo todo. Shiksha Guru é o que? Aquela pessoa que vai fazer você ter mais anuraga, apego pelo seu próprio Diksha Guru. Esse é o Shiksha Guru. Você deve aceitar alguém como Shiksha Guru, mas observe. Quanto essa pessoa está fazendo minha anuraga, meu apego aumentar pelo meu Diksha Guru. Quanto o Shiksha Guru está glorificando o Diksha Guru. Está entendendo ou não? Você deve observar isso. Essa é a especialidade. Você não pode aceitar qualquer um como Shiksha Guru. Você pode aprender até de alguma coisa, você pode aprender de uma prostituta. Como Dattatreya ele disse, existem 24 Shiksha Gurus. Mas isso é um ponto de vista mundano. Se você quiser adentrar a vida espiritual, no Srimad Bhagavatam tem a história dos 24 Shiksha Gurus. Você aprende vendo a história dos pombos. Você pode aprender também de uma virgem. Mas tudo isso é ensinamento mundano. Vocês estão entendendo? Mas ensinamentos espirituais, se a gente analisar de maneira profunda, você deve observar que quanto esse Shiksha Guru tem
está fazendo que eu aumente a minha... Espera aí. Quanta anuraga ele tem, quanto apego ele tem pelo meu guru, Diksha Guru, e quanto ele está aumentando o apego que eu tenho pelo meu guru. Se ele está glorificando o seu guru, ele vai fazer você aumentar o seu apego pelo seu guru. Quanto ele está falando sobre o seu guru, você tem que medir isso. Hoje em dia você pode ver que eu não estou falando o nome das pessoas, mas pessoas que nunca se associaram com o Gurudeva e eles falam, eu sou Narayana Maharaj é meu Shiksha Guru. A pessoa diz, tá bom. Eu nunca vi essa pessoa vir no Harikatha de Narayana Goswami Maharaj. Não vi ele aparecer durante a aula. Talvez num festival ele veio uma vez, tomou uma prachada e foi embora. Assim como fosse uma celebração especial, né? Quando tem uma bandara, um festival, que os Vaishnavas, todos os Gaudiya Vaishnavas são convidados. E aí no final essa pessoa vem, no final do programa, toma uma prachada, pega uma doação e vai embora. E aí agora essa pessoa tem a coragem de dizer que ela é o Shiksha discípulo de Narayana Goswami Maharaj. Tá bom, eu presto meus pranamas para você. Essas pessoas fazem isso para atrair outras pessoas. Isso não é nada. Eu não estou criticando, mas eu tenho que falar a realidade. Honestamente. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, o que ele disse? Bhaktivedanta Swami Maharaj é o meu Shiksha Guru. Eu servi ele. E nós tínhamos um relacionamento. Existe a evidência desse relacionamento. Tantas cartas eles trocaram. Bhaktivedanta Swami Maharaj, quantas cartas ele escreveu? Muitas cartas. Um sannyasi da ISKCON veio e disse para Gurudeva, me dá essas cartas que eu vou fazer um arquivo muito belo. E o que ele fez, ele destruiu todas as cartas. Então o que sobrou, eles fizeram publicaram, né? Como um livro. Cartas para a América é o nome desse livro. Eu já vi esse livro no quarto de Narayana Goswami Maharaj. Desculpa, o Gurudev está dizendo que ele viu essas cartas no quarto de Narayana Goswami Maharaj. Gurudeva, ele pôs Srila Swami Maharaj em Samadhi. Nosso Gurudeva está dizendo que ele viu essas cartas no quarto de Narayana Goswami Maharaj antes dos devotos da ISKCON pegarem e destruírem. Então, ninguém no passado, no futuro, no presente é igual a Srila Narayana Goswami Maharaj. Outras pessoas, elas podem falar outras coisas, ok? Eu não escuto. Não sei se essas pessoas têm cartas com Swami Maharaj ou não, mas eu sei que Narayana Goswami Maharaj tinha evidência do relacionamento com Swami Maharaj. Isso foi publicado, a evidência do relacionamento deles foi publicada. Então você tem que observar isso. Meu irmão, essa pessoa, quanto apego, anuraga essa pessoa tem pelo meu Gurudeva. Muitas pessoas falam Harikatha, Gaudiya Vaishnavas. A gente deve ir para o Harikatha dessas pessoas? Muitas pessoas vêm para a Austrália. Então a gente pergunta. Elas pedem para a gente organizar Harikatha, mas elas são de outros templos. Pessoas de outros templos. Você deve analisar quanto apego essa pessoa tem pelo seu guru. Se a pessoa está aqui, tudo bem. Respeita. Tenho medo de cometer alguma Vaishnava parada.
Se a pessoa está vindo e diretamente pedindo para eu fazer alguma coisa, o que eu posso falar para você? Em Marilla também isso acontece. Então a pessoa perguntou para mim: será que você pode vir para o Catar? Um guru. Se um Vaishnava veio, ok. Tá bom, Vaishnava quer vir? Venha, por favor, venha. Qual é a concepção? Não vá para... Não se direcione a nenhuma política. Você deve considerar o conceito desse sadhu que está vindo. Isso você deve observar. Se ele tem nista pelo seu Gurudeva. Você é qualificado para escutar, não existe nenhuma restrição em escutar. A gente pode recitar esse sloka para os outros? Se a pessoa for se o ouvinte for qualificado, você pode. Tem alguns slokas que são muito elevados. Mas você tem que falar. Se você não falar Harikata, se a gente não falar Harikata, para onde a gente vai? Escutando esse Harikata, a gente tem que... Não estou dizendo que você tem que se aprofundar nesse assunto completamente, mas de maneira geral, ele está recitado no Chaitanya Charitamrita. O que está escrito você deve falar. O que está escrito você pode falar, você pode ler. Você não precisa elaborar excessivamente. Porque senão, assim como Vishwanath Chakravarti Pada, ele escreveu muitos livros, Nivritta Nikunja e outros livros. Não fale isso em qualquer local. Veja a qualificação da audiência. Yogamaya Upasastam. Então, antes de falar sobre a Rasa Lila, o que foi falado? Esse verso foi falado. Esse primeiro sloka. O filho de Vyasadeva
ele é conhecido como Badrani. देखो वैष्णदेव गोस्वामी इस जो रासलीला को कहाँ पर रचना की? बोले वृंदावन में है, वो बेर का कुंज था। Onde que essa Rasa Lila aconteceu? Às margens do Jamuna, em Vrindavan. और अपने प्रगाढ़ साधन के द्वारा ऐसे पुत्र को प्राप्ति किया। Por austeridades severas, ele alcançou isso. Quem? Ele alcançou esse estágio de realização. Quem? Vyasadeva. Então, alguns locais está escrito Shukadeva Goswami Vacha, mas aqui está escrito Badrani Uvacha. Como? Shukadeva Goswami não é uma pessoa ordinária. Ele é diretamente o pássaro o papagaio de Srimati Radhika. Certa vez, Srimati Radhika, ela estava com o seu querido papagaio e ela estava alimentando ele com sementes de romã muito doces, com muito amor e afeição. E ela estava beijando esse papagaio com uma mão. Ela alimentava ele com as sementes de romã. E ela também beijava esse papagaio. E esse Shuka, esse papagaio, o que ele fez? Ele começou a imitá-la. Então, esse Shuka, papagaio, também beijou os lábios de Srimati Radhika. E nesse momento ele pôde saborear o néctar dos lábios de Srimati Radhika. Então, bebendo esse néctar, qual é o estado da pessoa que bebe o néctar dos lábios de Srimati Radhika? Shukadeva Goswami Pada, na assembleia de Parikshit Maharaj. Naquela assembleia, Vyasa, Parashara e grandes rishis, todos eles estavam presentes, Monindra, Gyanendra. Todos eles estavam sentados lá. Todos eles se levantaram para honrar aquele menino Shukadeva que sentou na Vyasasana. Porque, como essa pessoa, todos esses munis rishis, eles conseguem ver o passado, presente e futuro, então eles sabiam que ele é o papagaio de Srimati Radhika, o amado papagaio de Srimati Radhika que saboreou o néctar dos lábios de Srimati Radhika. Então, nós estamos escutando dos lábios dele, nós devemos escutar dos lábios dele. Então, aqueles que escreveram comentários, eles disseram que o seu pai, o seu avô, Vyasa, Parashara, todos eles estavam. Todos eles e vários outros munis, rishis, aqueles que sabem do passado, presente e futuro, Trikalagya rishis. Eles não eram nem inferiores, eram grandes personalidades Mahabhagavats. Até os semideuses, eles estavam tomando formas humanas e estavam presentes lá também. Todos estavam pensando. Todos pensaram que iriam se beneficiar por ouvir o kata que veio dos lábios de Shukadeva Goswami, que é aquele que saboreou o néctar dos lábios de Srimati Radhika. Isso não é uma coisa comum, ordinária. Então é por isso que todos se sentaram lá, todos estavam escutando dele, esse Harikata. É por isso que está sendo dito Badrani Uvacha. O próprio filho de Vyasadeva. Muito afortunado. Então a mãe e o pai que podem ter um filho como Shukadeva Goswami não é uma grande coisa só dar à luz, né? Ter um filho. Até animais eles têm.
Mas trazer tal personalidade, Gandhari, ela teve quantos filhos? 100. Mas nenhum ficou vivo. Todos eram demônios. Agora Kunti, ela teve Madre. Kunti e Madre tiveram 5. E todos eles ficaram, né, vivos. Não é uma grande coisa assim dar à luz um filho. Mas são as caras impressões. Isso é o mais importante. O dever do pai e da mãe é dar essas impressões para os seus filhos, boas impressões para os filhos, para que eles possam adentrar o caminho de Bhakti. Isso é importante. Assim como Shukadeva. Quão belo é isso. Por isso esse verso, o próprio Shukadeva Goswami, ele diz: na mente de Krishna ele queria realizar a Rasa Lila. Então é explicado aqui. Esse desejo surgiu na mente de Krishna. Mas existem 4 considerações. Desh, Rasa Lila, onde ela acontece? Em Vrindavana. E tempo, a estação. Qual a estação? Krishna realizou a dança da Krishna realizou a dança da Rasa em Vrindavana durante o outono. E também Malika, todas as flores estavam desabrochando. Pelo arranjo de Yogamaya, as flores de todas as estações, né, de todas as outras estações também começaram a florescer e desabrochar. Todas as 6 estações, as flores de todas as 6 estações estavam desabrochando ao mesmo tempo. Então imagina que aroma doce estava na atmosfera. Mas quem está fazendo tudo isso é Yogamaya. Api tem muito significado. Bhagavan. Essa palavra é usada. Quem realizou a Rasa? Swayam Bhagavan. Aquele que tem 6 opulências. De maneira completa. A suprema personalidade de Deus, ele está realizando esse passatempo. Mas qual Bhagavan? Qual Deus? Não é o Sr. Amachandra Shrinha, mas Brajindanandana Shamasundara, que é Dhira Lalita Nayak Krishna. Ele está realizando essa Rasa Lila. Então a gente está tentando analisar esse ponto. Dhira Lalita Nayak. Ele tem 4 qualidades. Esse Dhira Lalita Nayak Brajindanandana Shamasundara, ele está realizando a dança da Rasa. Ele vai realizar a dança da Rasa. Então, a especialidade da Rasa Lila é a presença dos heróis e heroínas. Primeiro Desh, Kala, Pata, Pátria, ou seja, primeiro local, o tempo, a circunstância e também os participantes. Tem muitas heroínas, um herói e muitas heroínas. Existem 96 tipos de Nayak e 360 tipos de heroínas. Mas qual herói? Dhira Lalita Nayak Krishna, que ele tem essas 4 qualificações. Navataranya, a forma dele é sempre jovem, sempre fresca. Parihaspato, quer dizer que ele é perito em fazer brincadeiras. Nishchintata quer dizer que ele é completamente despreocupado, sem ansiedade, sem tensão. E Prayasi Vasibhuta,
completely controlled. Quer dizer que ele é completamente controlado His consort. por sua consorte. ये सब दिखाते हैं। ये तो दिल ललित Então नायक। esse é Dhirlalita हम Nayak. भी करी ये राज लगे। है? तो एक हो गया देश, Então काल, पात्र, existe o local, a circunstância, os participantes, और स्थान भी कार्य है, ऋतु भी कार्य है। a estação também. तो ये सब विचार हैं। ये A भगवान gente deve considerar tudo isso. सर्वोत्पन्न मन Esse shloka और उद्दीपन विभाग भी दिखाया गया। e também tem os उद्दीपन estímulos, विभाग, stimulation Udipan. है। Quais estímulos? स्थान पर ये। एक तो Esse local, nessa circunstância muito bela, जिस रात में no, चंद्रमा no, उदित हो रहा है। nessa noite de और lua जिस cheia, चंद्रमा की किरणों के द्वारा e os raios dessa कैसे lua हो गया? estão iluminando todas as direções. है? हाँ समझे? कुमकुम जैसे फल, क्योंकि प्रथम चंद्रमा की उदित जो होता है पूर्ण चंद्रमा, उसकी लालिमा ऐसे चारों तरफ की दिशा को जैसे कुमकुमाप्त कर देता है। उसको देखकर कृष्ण के हृदय में सिद्धि बन गया। है? गोपियों की मुखमंडल के Então quando a lua surge, então fica, né, aquela cor meio alaranjada que é da cor do kumkum. Então o rosto das gopis é conhecido como Uraka Chandra. केवल चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश होते हैं। Então a lua cheia iluminada, isso é conhecido como Uraka Chandra. और पूर्व दिशा कैसे हो गया? E essa é uma lua especial, que é a lua cheia bem grande. उसको देख करके Então, pelos raios dessa lua, Krishna, ele ficou estimulado. हाँ, इंद्र के पत्नी माना गया है। और A esposa de Indra, कुमकुम लगा है। इसलिए O Leste, a esposa de Indra. Quando Krishna viu o Leste com Kumkum, ele estava falando, sentiu, Chandra está jogando Kumkum na esposa de Indra. Tipo, para que, então, Krishna também deu vontade de fazer essa lei. सुंदर जो वृंदावन की वृक्षराजी कैसे सुंदर चंद्रमा के então किरण के toda द्वारा कैसे a beleza सुशोभित है। de Vrindavana, tudo estava iluminado pelos raios da lua. बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। Então esse é um kata muito belo, passatempos muito belos. वरदान दिया था वस्त्रहरण लीला के। No momento que Krishna शिक्षा में भी सारे roubou as roupas das gopis, गोपियों की वस्त्र Krishna prometeu, की लीला जी दिखाई। quando ele realizou essa lila, mas existe um ensinamento nesse passatempo. Qual é o ensinamento? नदी में स्नान करना नहीं चाहिए। A gente não deve se banhar nos rios nu, sem roupas. नहीं तो पाश्चात्य देशों के भांति Por exemplo, no Ocidente, né, as pessoas, गड़बड़ हो जाएगी। isso se tornou algo natural. As pessoas se banham sem roupa. Então, शरीर के द्वारा आच्छादित a gente deve seguir a cultura de Bharat, da Índia. Você não deve se banhar nu. Swami Maharaj usava essas palavras, né? Você deve se tornar um cavalheiro, damas e cavalheiros. use this word. You are gentlemen. Todos vocês, ele usava essas palavras. Todos vocês são damas e cavalheiros. Gents and ladies means this word. Damas e cavalheiros quer dizer o quê? Você tem que Cover your body with the cobrir o seu corpo com um pano, com roupas. घर में आप रहो, चार दीवार के अंदर आप Em quatro paredes. जब आप घर से Talvez você pode ficar com menos roupas, mas quando você sai, você deve se vestir de maneira apropriada. नहीं तो रास्ते में देख कितने जो गाय भैंस कुत्ते वही भी तो घूम रहे हैं बिना Que- कपड़े। Por exemplo, senão você vai ser igual, né? Todos os animais que passam pela rua, cachorros e outros animais que estão sem nenhuma roupa. Nós somos seres humanos, então a gente deve seguir as nossas restrições, a etiqueta.
जैसे आप रहे कोई भी बात नहीं। Se vestir de maneira apropriada. Na sua casa, जब रहो कैसी रहो, dentro de 4 paredes, você pode के बाहर जब ficar como é confortável para você, mas quando você vai para fora, na comunidade, fora da sua casa, você deve seguir algumas regras e regulações. आप अपने घर Tenha में alguma क्या बोलते हैं, etiqueta. वो बाथरूम में जाते स्नान करो, वस्त्र Quando पहन você के vai जाओ, tomar वस्त्र नहीं banho, पहने तो कौन देखने जा रहा है? se você tá com roupa ou não, quem tá vendo, quem vai dizer se você tá usando roupa ou não para tomar banho, se você tá cobrando. Como você quer, você faz o que for confortável para você, mas quando você sai no público, em público, esse banho em público, você tá num rio ou em qualquer local se banhando, então você deve se vestir de maneira apropriada. Então isso, o Senhor, ele está dizendo isso para as gopis. वस्त्र हरण लीला आदि जो दिखाया गया, यही हमें Então nessa lila onde Krishna ele rouba, né, pega a roupa das gopis, esse é o ensinamento. समाज की Que quando a gente está fora de casa, a gente deve seguir as regras e regulações da sociedade. बात ऐसी कोई कहते हैं A gente não deve cruzar. हमारे कपड़ा है, हमारे बॉडी है, हम कैसे रहे, कैसे As pessoas falam, ah, meu corpo, as minhas roupas, minhas regras, eu faço do jeito que eu quiser. समाज में रहो, Mas isso pode ser verdade na sua casa. Agora, quando você sai na sociedade, você tem que seguir as regras e regulações. आप अपने गाड़ी है, गाड़ी खोली और अपने चला रहे, है कि नहीं? रोड पर जब Por exemplo, você está dirigindo seu próprio carro. पे रोड पर क्या लिखा रहता है? Quando você está dirigindo na rua, você tem que seguir as regras da rua. स्पीड फॉलो करो, O tanto de velocidade, você não pode passar mais de 40 km, 60 km, 80 km, mais do que 100 km, milhas. लिखा रहता है Não está escrito ali? हमारी गाड़ी है, Ah, mas o carro é meu? Não. हम चला रहे Não, eu que estou dirigindo, eu ando do jeito que eu quiser. Quem é você para dizer como eu vou dirigir o meu carro? हैं भी Então você vai morrer e você vai matar os outros também. Com essa atitude. आप अपने एरिया में गाड़ी चलाओ, कुछ भी मरो मर Na sua área, tipo, não, né, na sua própria propriedade, se você quiser dirigir do jeito que você quiser, você pode dirigir do jeito que for. यही चलते रहो। Hoje em dia, हम छोटा isso कपड़ा está acontecendo. पहने, पहने। As pessoas, elas discutem, né? Ah, é o meu corpo, as minhas roupas, minhas regras, eu posso me vestir como eu quiser. Tá bom. हमारी सभ्यता संस्कृति को Mas a gente tem que seguir as regras, né? Se vestir तुम भी एक de acordo com as regras e regulações da sociedade. दूसरे भी मार डालो। Se você dirigir como você quiser, você vai se matar e vai matar os outros. गाड़ी तुम्हारे है, तुम पैसा करके गाड़ी खरीदे कि नहीं खरीदते? हमें O carro é seu, você comprou o carro com seu dinheiro. और चला रहे कौन? आप ही खुद E चलाओ। quem está dirigindo? Você. आप रोड पर चलाओगे, Mas quando você entra na rua pública, você tem que seguir as regras. है? या पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? Ah. या पुलिस को अरे तुम कौन बोलने वाले हो? गाड़ी तो मेरा है। Se a polícia te parar e falar, você vai falar assim, ah não, o carro é meu, eu que estou dirigindo. लिखा है, ज्यादा है। Esse argumento, ele não é bom. भारतीय सभ्यता संस्कृति में Dessa maneira, a gente tem que seguir as regras e regulações das escrituras. आपके स्थान क्या है? इसलिए वस्त्र लीला में स्वयं भगवान ये समस्त शिक्षा भी दिया है। आज वो क्या Deu uma है, घर में perdida. भी स्नान करे, मानो A gente tem que seguir as regras e regulações da sociedade. Você pode se banhar como você quiser, na sua casa. Agora, se você, por exemplo, as gopis foram se banhar no rio, publicamente. Elas não podem se banhar nuas. Né? तो यहाँ पर जब आप स्नान कर रहे हो, आप मर्यादा ही स्नान करो। Se você vai se banhar em público, você deve seguir, né, as regras. I thought it was because of the Varuna Devata in the water, you know. और also वरुण देवता है Ah, o Varuna Devata também está presente na água e você, né, isso é uma desonra a deidade que preside a água. Isso também. Você deve mostrar respeito, mas tem muitos ensinamentos nesse passatempo. E aí o Senhor, ele devolveu as roupas para as gopis.
e falou para elas: vocês devem fazer uma promessa, né, de mãos postas, de não fazer mais isso. Esse é um ensinamento muito belo. E aí, nesse momento, o Senhor disse: आप लोग किससे मैं संतुष्ट हूँ eu estou satisfeito com vocês. और आप लोग के हृदय में सारे काम क्रोध आदि दूर हो E, क्यों मेरे e eu removi toda a luxúria, ira, cobiça do seu coração, माया mas que o seu... दिया Ah, भगवान कहते हैं मेरे प्रति जो अनुराग रखने वाले हैं उनकी हृदय में समस्त काम क्रोध आदि अपने आप नष्ट हो जाता है भगवान बहुत सुंदर से उपदेश दिया कथिता भजिता भजिता कथिता धाना बीज महासाते जैसे então, esse ensinamento é muito belo, que assim como धान को यदि उबाल दिया जाए उबाल से क्या se você pega um grãos e você cozinha os grãos, e aí você tenta plantar esses grãos, eles não vão brotar. तो उसमें भगवान करें Da mesma maneira, Bhagavan está dizendo que मेरे प्रति अभिष्ट जो रहता है aqueles que estão absortos em mim, eles não vão ter essa luxúria, ira, cobiça manifestada no coração. Dessa maneira, Krishna abençoou as gopis. E eu vou satisfazer os seus desejos numa noite de lua cheia. Isso aconteceu quando Krishna tinha 6 anos. Quando Krishna tinha 7, aí Indra, ele atacou Braj. E para punir Indra, Krishna levantou o Giriraj Govardhana. और 7 साल हो गया E aí, né? Esse foi o 7º ano. Ele tinha 7 anos. फिर 8वां साल में E aí, com 8 anos, हुई तब कृष्ण Krishna realizou की रास बिला रहे a dança da raça com as gopis. हैं माधुर्य रस की इसमें इतने सुंदर भावों को प्रकट करते जा रहे Assim, ele manifestou de maneira muito bela. Essa Madhurya Rasa foi manifestada de maneira muito bela. हैं अभी गोपियों की मुखमंडल चंद्रमा की भांति होने के नाते उनकी उद्दीपन भी आ रही है इतना सही Então as gopis têm esse rosto muito belo, assim como de uma lua cheia. तत्व विचार समाज संस्कृति Existe a consideração de Tattva Vichara e Rasa Vichara. Considerando tudo isso e reconciliando tudo isso, एक बार Krishna realizou os seus passatempos. Certa vez, eu estava escutando o Ramayana में रामचंद्र की बहुत da boca de uma grande personalidade, e ele estava descrevendo as glórias do Sr. Ramachandra. चंद्र इतने उदार है सबका O सब Sr. Ramachandra é tão generoso, magnânimo, ele deu tudo em caridade. कुछ दाम का जो जैसे भाव मन में आया स्वयं भगवान रामचंद्र उस भाव के O पुष्टि Sr. Ramachandra, ele realizou o desejo de todos os seus devotos. मिथिला की जो है लड़कियां जो है As jovens de Mithila, quando o Sr. Ramachandra chegou em Mithila, जनकपुर में प्रवेश Janakpuri, तो मिथिला के कन्याएं जो है रामचंद्र की todas as jovens de Mithila, रामचंद्र की todas elas पति रूप प्राप्ति करने के लिए ficaram cativadas pela beleza do Sr. Ramachandra e queriam ele como marido. हनुमान वो समस्त Na mente dele, o Sr. Ramachandra entendeu o desejo de todas elas. इस लीला में आप लोग के तो मैं लीला प्रयास नहीं पाऊंगा E aí ele disse: nesse passatempo eu não posso aceitar vocês. Não posso aceitar vocês como minhas esposas, mas na minha Krishna Lila eu vou aceitar você. भावना लेकर के रामचंद्र के पास आए जो कोई वात्सल्य भाव के लिए आए हैं? तो ठीक है, Aqueles que vieram até Ramachandra no humor सबके प्रिय de humor parental, भावना पूरा बोले रामचंद्र então para satisfazer, दो दान किसी को नहीं दिया वो अपने लिए रख लिया हाँ, दिया वो दान। teve 2 coisas que o Sr. Ramachandra não deu, ele manteve para ele. Bhagavan Ramachandra, ele é generoso, अपने लिए रख लिया दिया नहीं mas ele manteve 2 coisas para ele. दो दान जो दान समय के दोनों से he did not give Ele não deu, teve 2 doações que ele não deu para ninguém, 2 coisas que ele não deu para ninguém. O que são essas coisas? हैं? आप लोग नहीं जानते
आप लोग नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ, सुनो। Vocês não sabem, eu vou dizer pra vocês. सुनाई नहीं कभी। Você nunca escutou isso antes. Você já ouviu Ramayana, mas nunca escutou isso. बोले शत्रु के पीठ नहीं दिखाया कभी, पीठ नहीं दर्द, शत्रु के जो है पीठ नहीं दिखाया। पीठ समझते हो? Ele nunca deu essa doação que é o quê? Mostrar as suas costas pra um amigo. सामने कर दिया, हैं? पीठ नहीं दिखाया। और पर नारी को Ele nunca deu as costas pra um inimigo. Ou seja, ele sempre encarou os inimigos. दूसरी स्त्री E के परी उन्होंने ele também nunca olhou आने को देखा। no rosto de nenhuma outra mulher. ये दो Nunca teve nenhum desejo, nenhuma segunda intenção por uma outra mulher. चलेगा, हैं? उसमें तो Então essas duas coisas. चौपाई बोलते हैं, मैं भूल गया। Esse Mahatma, né, falou isso de uma maneira muito bela. जो शत्रु जो आ जाता है, Então essas duas ações ele nunca deu pra ninguém, né? Que é कृष्ण ने ये वो दो दान को जो सबको दे दिया, dar as costas. Krishna, हैं? बोले dava as शत्रु costas. आ गया, कृष्ण ने पीठ Krishna não tava nem aí, ele dava as costas pro inimigo. E aí कृष्ण के लिए रण छोड़ os inimigos, ele é conhecido como Ranchor, né? Ele corria dos inimigos, mas Ramachandra ele बोलना ही nunca dava as costas pro inimigo. कभी पैर सुना है वहाँ पे आगे, हैं? ये सुना कि नहीं सुना? हैं? Vocês já escutaram isso antes? Bhagavan Ramachandra, रामचंद्र quando Ramachandra ia até o Sr. Ramachandra, ele encarava os seus inimigos de frente com arco e flecha. Ele nunca ficou de costas para os inimigos. Ele não corria. Mas Krishna ele saía correndo, ele mostrava as costas. Por isso que ele tem esse nome, Ranchor. जब इसमें लीला है, क्या भागने के लिए है, उसको क्या बोले वो मुचकुंद के Tem essa história de Muchukunda. रामचंद्र E aí Bhagavan Ramachandra, शत्रु के पीठ नहीं ele nunca dava as costas pro inimigo. आ जाए, और E ele nunca olhava, né, com segundas intenções para outras mulheres, हम तो लोग बोलते हैं, para nenhuma mulher. आप बोलना किसी को पता लेना, बोले भगवान रामचंद्र बहुत दान है, सब दान दिया, Então, Bhagavan Ramachandra, बोले दो ele era, né, deu misericórdia para todo mundo, ele era muito compassivo, muito generoso, mas ele não fez essas duas coisas. Porém, Krishna, ele era mais generoso ainda. ये तो इस विचार में है, कृष्ण परनारी के साथ परदार विमर्शनम, Krishna, é dito no Srimad Bhagavatam, किया वो उसमें कौन थी? que quando ele realizou दूसरे की पत्नियां थी, ele realizou a Rasa Lila com a esposa de outros Gopas, né? रस विचार में करे, है रस जो हो Se você considerar Rasa Vichar, Krishna, रस नहीं होता, ele estava realizando passatempos com a esposas de outros Gopas. Mas isso é possível para Krishna, ele tem essa qualificação, né? Mas não para o Sr. Ramachandra. Então, dessa maneira, Krishna era mais generoso que o Sr. Ramachandra. As pessoas glorificam glorificam Ramachandra pela sua generosidade, sim, muito bom, mas o Sr. Ramachandra, ele estava agindo de acordo com as regras e regulações da sociedade, de maneira muito estrita. Porém, Krishna, ele é Lila Purushottam. अब ये दोनों जब भगवान Ele era muito generoso. दो दान Ramachandra é muito generoso, mas teve duas doações que ele não deu. Uma era as costas para o inimigo. Ele nunca ficou de costas para o inimigo, ele estava sempre de frente. छत्तीस भाव में दिखाए भगवान रामचंद्र और दूसरी परस्त्रियों के प्रति दृष्टि Alguém escreveu o verso aqui. Dandi सीता छोड़ करके Sapati किसी चीज के प्रति जो है न करे। अब रमण की अगर सुनो, तो आपने देखा ना
जब भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में थे, हैं, कथा में Nos passatempos de Ramayana, quando ele foi para a floresta de Dandakaranya, बहुत अच्छा लगेगा, हैं? तो शूर्पणखा सुंदर então tem esse passatempo que Surpanaka ela manifestou uma forma de uma mulher muito bela. Ela foi até o Senhor Ramachandra के पास आकर के कहने लगे, देखो e आप जैसे सुंदर पुरुष है और मैं ela disse para o Senhor Ramachandra: você é tão lindo, uma pessoa tão प्रेम करना मैं bela como você e uma pessoa tão bela como eu acho que a gente devia ter uma troca amorosa. तो उस समय E aí, रामचंद्र nesse मन में momento, चिंतन करे, o Senhor Ramachandra ele pensou: ó, Surpanaka, तुमको रामचंद्र भगवान है, रामचंद्र जी शूर्पणखा porque ele é Bhagavan, प्रेम करोगे, ele, né, pensou assim: ah, você quer ter um relacionamento, uma troca amorosa comigo, mas você não sabe qual é o significado. इंग्लिश में बोलता हूँ, Vou falar em inglês. क्या बोलते हो? Love. लव, और लव की 4 अक्षर है ना, Love tem क्या है? amor, né? Tem 4 letras. ये लोग ये तुम जानते हो? Ah, मैंने भगवान qual o रामचंद्र significado? मन में Bhagavan शूर्पणखा, Ramachandra. Ele estava dizendo para ele mesmo na sua क्या mente. जानते हो? Qual o significado de amor? एल, एल माने L. लेक ऑफ टीयर्स, Lake of Tears. L quer dizer um lago de lágrimas, né? De amor, love. A primeira letra L quer dizer um lago de lágrimas. लेक ऑफ टीयर्स, एल, ओ मीन ओशन ऑफ O quer dizer um oceano de tristezas. A vida inteira você vai sofrer. Né? É o significado das letras de amor em inglês, love. वी, V quer dizer वैली ऑफ डेथ, मेरे पास आई Vale da Morte. लाभ करने के, है, O V é de Vale da Morte. समझ मिला लो इसके साथ, है, A gente pode conectar isso com Ramayana. O quer dizer oceano de tristeza. ई के साथ एंड ऑफ लाइफ, O E quer dizer o final da vida, em inglês end of life. Encerramento da vida. अरे वही हुआ ही शूर्पणखा, दशा हुई हुआ कि नहीं? É isso que aconteceu com Surpanaka. A vida dela acabou. अभी भगवान रामचंद्र Esse é o ensinamento dos passatempos de Surpanaka com o Sr. Ramachandra. वही शूर्पणखा E essa Surpanaka, लीला में o Sr. Ramachandra aceitou ela e ela veio nos passatempos de Krishna como Kubja. भगवान कहते हैं मैं बंचा कल्पता हूँ, Bhagavan, ele é, né, uma árvore que satisfaz todos os desejos. इस भावना से आदमी, Então, ele é a árvore que satisfaz o desejo de todos os seus devotos. फिर तो देखो शूर्पणखा के रूप में जीना पड़ा कि नहीं पड़ा, है? वो जो लाभ क्या है? और हमारे हम Então, ele ensinou para Surpanaka o que era amor. राधा जी की जो प्रेम Quando a gente escuta os passatempos de Mahaprabhu, as trocas amorosas वो भी जो हम जो इंग्लिश में de Srimati Radhika. लेक ऑफ Tears. रोना पड़ेगा, Então, em inglês a gente fala, ou português, lago de lágrimas, né? Quer dizer que a gente tem que chorar por Krishna em separação. कृष्ण के विरह, किंतु इसमें क्या होता है, परमार्थिक जगत में जो विरह जो है वो कहते हैं No mundo da espiritualidade, हृदय आनंद होता है, जब तक देखो elas estão chorando externamente, mas existe muita felicidade internamente. ऊपर में दुख दिखाई पड़ता है, रो रहे हैं, Externamente você vê tristeza, né? Mas dentro elas estão sentindo tanta felicidade. O Gurudev costumava dar um exemplo. पिताजी के अस्पताल प्रवेश कितने Uma pessoa माने विरह में सब लोग रो रहे हैं, कथा समाप्त हो गई, estava recitando esse passatempo do Ramayana, onde Sita Ji ela estava entrando. पिता भी रोए, श्रोता भी रोए, कथा समाप्त नहीं हुआ, पिताजी के पताल प्रवेश की कथा जी है, सब लोग रोते थे, कथा समाप्त हो गई, दूसरे दिन फिर वही सब Perdão. श्रोता है, क्यों है? यदि रोना दुखमय होते हैं,
क्यों है? Se chorar era um estado de infelicidade, por que que essas pessoas voltariam para essa assembleia para sentir essa infelicidade de novo? Isso está mostrando as glórias da separação. ऊपर से दुख होता Era, है, né, o passatempo de escrita era o passatempo de escrita, de entrando na terra. है यहाँ पर विनोद कथा भगवान रामचंद्र की कथा आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे Assistindo Ramayana, seus olhos vão ficar cheios de lágrimas, mas você vai querer क्योंकि उसमें ऊपर से ver de novo e de novo, ou escutar de novo, porque externamente parece infelicidade, mas dentro, internamente, seu coração vai transbordar em júbilo, em felicidade. भूत बने Nesse mundo material, में वो दुख a comparação a tristeza aqui, कष्टकारक nesse mundo material, o sofrimento aqui é muito doloroso, mas no mundo espiritual, aquele aparente sofrimento, na verdade, traz grande felicidade. समझना आगे तुम बोलते जा रहे हैं हाँ? उतना तो जो वो भौतिक सुख के लिए है हैं? अपने शरीर इसलिए उसे लाभ जो कहा गया है, उसके ये पहली अर्थ वो लागू है आज ये लाभ लेक ऑफ Então, amor, em inglês, né? Primeira letra L quer dizer um lago de lágrimas, um oceano de sofrimento, o vale da morte e o encerramento da vida. the valley of death मृत्यु के एक ढाली end of life हेलो वृंदावन ये कथा सुना कभी नहीं Jai.